homem pegado na mão, abraçado com outro homem. Há 2000 anos atrás, uma sociedade rígida como a judaica, pessoas presenciaram coisas um pouco interessantes. Porque havia um discípulo chamado João, que ele não aceitou as coisas como elas deveriam ser para os homens. Quando Jesus, o mestre, assentava, João chegava e deitava no colo desse tal de Jesus. E talvez aquilo era algo muito estranho, porque as pessoas olhavam e falavam, mas que coisa estranha é essa? Um homem deitado no colo de outro homem, isso é inadmissível. João entendeu uma coisa: ele não estava deitando no colo de um homem. Quando ele colocava a cabeça no ombro e ficava sentindo o cheiro dos cabelos de Jesus, ele não estava colocando sua cabeça no colo de um homem. Ele foi o único que entendeu aquilo. Não era um homem, era Deus. Mas para aquela época aquilo era um pouco estranho. Eu aprendi uma coisa: às vezes nós ficamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar, que nós perdemos a visitação do nosso amado. Às vezes a gente fica preocupado, mas o que será que vão pensar de mim se agora eu começar a gritar aqui? Eu aprendi uma coisa: eu esqueço tudo que está à minha volta, eu só tenho uma coisa em mente: Ele. Um dia, e esse dia não demora, nós estaremos diante dele. E assim como João foi elevado na ilha de Patmos, e quando João abriu os olhos, ele estava diante daquele que antes ele havia deitado no colo. Então aquilo foi a prova para João, e João entendeu: eu estava certo, não era um homem. Ele é o Filho do Homem. Logo chegará o dia em que eu e você estaremos diante dele, e ali nós o contemplaremos e nós veremos quem de fato ele é. Naquele dia, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas bem-aventurados, felizes aqueles que não esperam por aquele dia, mas que hoje já o adoram, já o confessam, porque ele é totalmente desejável. Ele é desejável para você? Ele é desejável para você? Eu vou te falar uma coisa. Um dia, o Fabrício tocou nesse assunto aqui, eu vou tocar de novo. Jesus foi na casa de um homem chamado Simão, conhecido como Simão o leproso. E uma coisa aconteceu. Ele estava ceando na mesa com Simão, e de repente uma mulher entrou rastejando e foi até Jesus. O que me impressiona é que Jesus foi na casa de Simão, e Simão era leproso. Simão era um fariseu.
Jesus já tinha uma certa fama, que por onde Jesus passava, leprosos eram curados, cegos vinham, surdos ouviam, paralíticos andavam. E Jesus estava na casa de Simão. Simão era leproso. Jesus estava ceando com Simão, frente a frente a Simão, olhando nos olhos de Simão, e Simão olhando nos olhos de Jesus. Mas a Bíblia diz que aquela noite terminou e Simão saiu daquele jantar com a mesma lepra que chegou. E eu entendi uma coisa, amado. A presença de Deus, ela vem. O Senhor se manifesta no nosso meio. E às vezes nós somos como Simão, o leproso. Existem muitas áreas da nossa vida que ainda são leprosas. E nós ceamos com Jesus. Nós participamos da mesa numa reunião como essa com Jesus. Cantamos, louvamos, adoramos, olhamos para Ele. Às vezes até tocamos. E saímos ainda leprosos. Eu achava que isso não era possível quando a presença se manifestava. E um dia o Espírito Santo me mostrou que é muito possível. Alguém cear com Jesus, olhar nos olhos de Jesus e permanecer leproso. Sabe por quê? Porque Simão, ele não se arrependeu. Ele estava sentado à mesa com Jesus, mas ele não se dobrava, ele não se rendia. Quando Simão olhou aquela mulher rastejando, ele zombou dela. Se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Às vezes, o coração quebrantado do nosso lado o toca de uma maneira e é afetado de uma maneira, e nós só assistimos. E nós apenas observamos a atuação do Espírito Santo. Nós apenas observamos a atuação do Senhor. Nós apenas observamos as coisas acontecerem. E nunca acontece conosco. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vivi, amado, pelo menos 8 anos da minha vida dentro de uma igreja, ouvindo sermões maravilhosos, participando de eventos maravilhosos, com David Kinla, com Cirilo, com Danduque. E sabe, Deus movia as pessoas. Eu via as pessoas rolando no chão e chorando, e eu saía daquele lugar leproso como eu era sempre. Eu cresci nos corredores da igreja, dando trabalho para diáconos e obreiros. Mas a minha vida mudou. E eu entendi uma coisa. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Eu não sou cantor, eu não sou músico, eu não toco bem, eu não canto bem. Uma coisa eu faço: eu preciso adorar. Porque eu estava no caminho da minha vida e tropecei na pedra. E naquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Eu encontrei um Deus que meus pais tentavam me falar dele, me faziam querer orar a Ele, mas eu não tinha prazer algum de orar. Eu não orava nem para comer, nem para dormir. Dentro da igreja, cantando as músicas da igreja, ouvindo pregação dentro da igreja, Deus era um desconhecido para mim. Mas a graça e a misericórdia dele o fizeram aparecer na minha vida sem que eu o buscasse. Eu estava numa reunião como essa, lá na última fileira. Então o irmão começou a pegar um violãozinho e tocar sozinho, sem banda nenhuma atrás dele. E ele cantava: todas as minhas fontes estão em ti, todas as minhas fontes